Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Capítulo 6 e o versículo 6. Vamos fazer a leitura. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Diga graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos certos que vida vitoriosa a partir de um estilo de oração, de uma vida de conversação com o Senhor, pois é por meio dela que o Senhor nos dá toda a capacidade para que possamos ser bem-sucedidos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Mas você recebe essa palavra para você? Então diga, mas eu. Isso. A palavra de Deus é para nós. Ela vem ao nosso encontro para nos orientar e também para trazer resposta, resultado às nossas necessidades. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai de quem? Isso. Ora ao teu Pai. A palavra de Deus é assim, irmão. É preciso a gente ir acolhendo ela pelo sentido que ela fala conosco. O teu Pai, está falando com você e comigo. Glória a Deus. Vê o que está oculto, e teu Pai de quem? Isso, teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quem é que vai receber a recompensa de Deus? Muito bem. Está vendo com a importância da oração? Só o fato de você orar, você já está sendo recompensado. Agora vamos ver esse valor de Deus para nós. O Pai está nos orientando para que nós entre no nosso aposento, no nosso quarto e ore a Ele, reconhecendo que Ele é nosso Pai. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, e Ele é socorro bem presente na angústia. Já é maravilhoso. Ele é o quê? Vou dizer de novo. Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, e Ele é socorro presente. Ele é o quê? Glória a Deus. É tão importante, irmão, a gente receber essa palavra para nós. Agora veja bem, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o socorro presente na hora da angústia. Também, ou porém, Ele é o nosso
Pai. E como Pai, Ele orienta para que a gente tenha essa aproximação com Ele, essa intimidade. Mas se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, tem todos esses atributos, qual é a necessidade de eu ter que falar? Qual é a necessidade que eu tenho de me comunicar com Ele, já que Ele sabe? Aleluia. É justamente para fortalecer o vínculo da amizade. O vínculo da amizade. O vínculo de uma comunhão. Aleluia. Esse vínculo de amizade, de respeito, de reconhecimento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Também ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, porque o nosso quarto, o nosso aposento, é um lugar de intimidade e representa o nosso coração. O texto diz que Ele vê tudo. Ele vê tudo. Então veja bem, muitas coisas são guardadas, registradas em nosso coração, que só sabemos nós. Mas é engano. Deus também sabe. E tem coisas que Ele não se interessa, porque é privacidade nossa. Mas muitas coisas que ainda estão guardadas no nosso coração, Ele quer. Ele quer. Ele quer ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Ele quer ouvir as nossas necessidades. Ele quer ouvir a nossa gratidão. Ele quer ouvir o nosso louvor. Ele quer ouvir também a nossa insatisfação, as nossas queixas. Louvado seja Deus. Olha o quão grande Deus é bom. Ele quer ouvir nossas queixas. E você sabe que se queixar para alguém, não é todo mundo que ouve a gente. Principalmente se você for repetitivo no encontro de se queixando. Deus, graças a Deus, não tem esse negócio. Ele nos ouve. A Bíblia fala que Elias, quando Israel estava sendo punido pelo Senhor, na fome e de seca e fome, Deus protegeu Elias e disse: Elias, agora você vai sair desse riacho aí e vai lá para a casa de uma viúva, que ela vai lhe sustentar. E Elias vai lá para a viúva de Sarepta. E Elias, estando lá na viúva, passados os dias, ele se alimentando, houve um milagre lá, e ele se alimentando, de repente o menino da mulher diz: ai, uma dor, e o menino morre. Olha só a queixa de Elias. Veja bem, Elias disse: Senhor, o Senhor veio afligir a mulher que tem me sustentado. Olha a queixa de Elias. Porque dentro de uma intimidade, irmão, para a gente viver bem no relacionamento, não pode esconder. A gente tem que ser sincero, sem arrogância, mas precisamos ser sinceros. E ele disse: Senhor, quer dizer, Israel está em punição. Aí o Senhor vem à casa dessa mulher e aflige ela com a morte desse menino. Ela está me sustentando. E essas coisas, às vezes, irmão, nós não falamos com Deus, mas nós murmuramos às vezes, ou se queixamos às vezes. Quem já viu um negócio desse? Eu ando bem direitinho, aí acontece. Aleluia. E é preciso, na minha oração, no meu quarto, no meu aposento, eu falar com Deus.
sobre aquele assunto. Eliseu também foi assim. Eliseu, glória a Deus, o filho da Sulamita morreu, e ela foi procurar o profeta, e ele veio. Geazi veio na frente, não resolveu, ele veio e foi para o quarto onde estava a criança morta. Ele entrou no quarto, adentrou no quarto, e diz a Bíblia que ele se mediu na criança. Como é isso? Ele deitou por cima da criança. Agora ele fez isso porque era um lugar secreto. Aleluia. Era um lugar secreto, e ele pôde ter essa intimidade de deitar por cima da criança. Então, a importância do nosso aposento, irmãos, esse texto é baseado em uma cultura que no passado, na antiguidade, o aposento era um compartimento secreto, que ali só entrava o proprietário. Ninguém tinha liberdade, acesso àquele lugar. Era um lugar secreto. Por que era secreto? Porque era naquele compartimento, era naquele lugar reservado, que guardava os tesouros, guardava as suas riquezas. Aleluia. E quando Deus diz para nós como Pai: entra no teu aposento, porque lá é um lugar de tesouro. Mas pastor, no meu quarto só tem uma cama velha, uma rede, sei lá, pode até imaginar isso. Irmão, o tesouro está com Deus, que está com você, aleluia. E é dentro dessa intimidade que você vai começar a mover aos céus, e você vai receber os tesouros de Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus. Oramos, e por meio de oração recebemos restauração. Aleluia. Recebemos restauração dentro de uma oração. Certamente algumas vezes nós oramos e não vemos nada. Não vemos nada, não percebemos nada, ou nem sentimos nada. Aleluia. Mas quando você tem a disciplina de orar, você passa a confiar mais em Deus. Você passa a confiar. Aleluia. Porque dentro de uma oração sincera, irmão, nós temos sentido. E dentro dos nossos sentidos, dentro de uma oração, você sente a presença de Deus. Você sente que você não está só. Assim como muito ser humano percebe o mal quando se aproxima, vê o vulto, vê se arrupia, diz coisas, vê essas coisas assim. Pessoas que sentem. Aleluia. Com Deus também é possível, ainda que Ele é Espírito, mas nós temos sentido, e por ter o sentido, nós podemos sentir, aleluia, a presença dEle, aleluia. E é maravilhosa a presença daquele que vem com seus tesouros, aleluia, para que você possa tomar posse daquilo que você tem necessidade. E como é de restauração, nós adquirimos a confiança em Deus. E o apóstolo São Paulo fala de uma linguagem que também foi promessa há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Deus diz assim para o seu povo: eu te restaurarei, eu te restituirei anos perdidos. Anos perdidos. Eu aceitei Jesus já um homem de idade. Agora, quantos anos eu não perdi distante do Senhor? Aleluia. E você, louvado seja Deus, mas agora vocês aceitaram Jesus. Aleluia. É um novo tempo, é uma nova etapa, e Deus está restituindo os seus dias.
Deus está restituindo. Paulo fala de uma forma de quando a gente tem essa intimidade, quando a gente tem essa confiança no Senhor. Paulo diz em Romanos 8:18: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que há de se revelar em nós. Não dá para comparar. Talvez no momento você ore e não tenha percebido, não tenha visto, nem tenha sentido, nem esteja vendo nada. Louvado seja Deus. Mas você tem uma aliança com Deus, e essa aliança tem promessa, e a promessa é: aquele que começou a boa obra, ele está trabalhando até o dia da vinda do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você ora, você está se fortalecendo, e o céu está enviando, aleluia, a seu encontro aquele tesouro que ainda você não alcançou. Às vezes não é coisa tão grande, mas de muito valor. Pode ser a salvação de alguém, pode ser a libertação de alguém, pode ser a cura de alguém. Aleluia. Importa que pode ser também um milagre financeiro. Aleluia. O importa é que o céu está trabalhando a nosso favor, e Deus, eu creio que Ele está enviando ao nosso encontro. Aleluia. Enquanto nós não estamos percebendo, não estamos ouvindo, mas está liberado uma ordem no céu. O Senhor liberou uma ordem e está vindo a teu encontro, e pode ser o seu milagre que está chegando. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, aleluia, quando nós ouvimos ou lemos a palavra de Deus e você acolhe ela, porque Deus, Ele não vai usar outro meio a não ser a palavra. Alguém que está instruído na palavra, que está autorizado por Deus para lhe trazer uma profecia. Assim como uma mulher estava autorizada por Deus para falar para mim de uma profecia da minha fé, do meu nascimento de fé. Ela estava autorizada por Deus, e se cumpriu justamente tudo aquilo que ela falou. Porque na verdade não foi ela que falou, aleluia. Deus usou apenas a boca dela como instrumento, mas a voz foi de Deus, aleluia. E a voz de Deus está aqui, aleluia, na palavra que você lê na Bíblia ou que você ouça a respeito dela. É a voz de Deus. É por isso que ele diz: seu Pai, o Pai que está nos céus, aleluia, glória a Deus, o teu Pai, aleluia. É preciso você entender isso, e não ler ou ouvir apenas: ah, meu Pai que está. É receber mesmo. Eu recebo as orientações dele, eu acolho, eu ponho em prática, minha fé vai desenvolver aqui. Às vezes a gente se deixa se levar pelo acontecimento. Hoje, quando eu visitei o irmão Zé, eu relutei com ele pelo um assunto, porque ele só queria falar de ontem, de como ele estava, como ele se sentiu antigamente. Eu disse: irmão Zé, foi no passado, já passou. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Eu já orei, fique de pé, ande, você vai ficar curado, Deus já te curou. O diabo burla a gente, a mente da gente, irmão, para a gente ficar pensando. É uma vitimação, a pessoa se vitimiza.
Aleluia. Não, Deus nos deu uma fé, Ele fez uma aliança conosco, Ele está presente na nossa vida. Aleluia. E quando digo, leio a palavra e diz como eu orei com Ele, está aqui a palavra dizendo: quando estiver doente, alguém líder da igreja, um pastor, um líder, ora ungindo e ora em nome de Jesus, e o pecado é perdoado e a pessoa será curada. Tem que receber isso, irmão. Aleluia. E eu passei para ele, eu orei ungindo e orando. Aí funciona, irmão. Funciona. Aí é nessa hora que é preciso a gente ter um entendimento para tirar os méritos de médico, de remédio, de atendimento, e dizer, entender: Deus agiu em mim, Deus está agindo. Aleluia. Glória a Deus. Olha, no dia que eu tomei a água com vinho, que eu levantei e tomei a água com vinho, porque eu recebi a palavra para mim. Timóteo, olha o nome do homem, Timóteo, meu filho, quando for tomar água, não tome somente a água, coloque o vinho, por causa dessas suas dores e por causa dessas suas enfermidades. Na mesma hora, falou com quem? Com Timóteo. Mas ele não diz: filho, eu sou filho. Aleluia. Paulo não falou filho no sentido de Timóteo ser filho dele, que Timóteo não era filho de Paulo, não. Aleluia. É uma fala de inspiração de Deus, e aqueles que recebem, aleluia, Deus recompensará. E ali eu recebi, tomei água. Pastor, e na hora passou? Não, mas até a hora do culto passou. Então eu tive que ficar firme. Não é isso que a Bíblia diz? Resistir pela fé. Aleluia. É isso, irmão, que a gente como cristão tem que entender essa operação de Deus na nossa vida. Ele está trabalhando. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele está trabalhando. Jesus disse: meu trabalho até agora, porque o meu Pai não para, Ele também está trabalhando. Aleluia. Então a gente recebe, acolhe e tira o pensamento do que está acontecendo, de tudo, e se foca ali. Olha, quando eu saí da UTI do regional, nesse AVC que eu senti, quando eu ouvi os médicos dizer que o meu currículo, do jeito que eu estava, não duraria 2 dias, eu não fui me preocupar com o problema. Eu me preocupei, não foi com o problema, eu me preocupei, foi me unir mais ao Senhor, porque Ele é a resposta, Ele é a cura. Então eu fui procurar, foi a resposta. Aí eu disse: Senhor, já que eu estou sendo transferido daqui, coloque eu nas mãos de uma pessoa que encontre, que dê um resultado. Colocaram eu naquele carrinho, botaram eu na ambulância, e a ordem era para ir, e ir ligeiro, não podia perder tempo não. Era não sei quantos quilômetros dá, 100 e poucos quilômetros. E Elina, que ia no carro atrás, no meu carro, e era de madrugada, a luz não era boa, e ele não tem prática, e o motorista correndo muito. Aí eu disse para ele: diminua a velocidade para o meu filho acompanhar nós. Na ordem que eu tenho é do médico, é para eu correr. Eu disse: não, eu estou nas mãos dos médicos. Tenha calma, olha só.
Eu estou nas mãos dos médicos, não se preocupe não. E quando eu cheguei em Quixaramubim, entraram comigo para ir para um especialista. E ela tinha de fazer um atendimento, não sei o que, deixou o consultório aberto e foram me largado num corredor. E eu disse: Eline, pergunta qual é essa sala da médica. Pois bote eu ali dentro. A gente tem que tomar passo de fé, irmão. Aleluia. Não é só orar, não é só dizer. A gente tem que tomar passo de fé. Coloque eu ali dentro, Eline. Pai, não pode. Pode, ela é a médica que vai me atender. Pode, bota ele na cama ali. Eu fui o primeiro a chegar. Bota, deita ele na cama. E ele tirou, botou eu na cama. Me dê a minha Bíblia. A gente tem que dar passo de fé e confiar naquele que nos chamou. Porque a Bíblia diz que ele é fiel. Aleluia. A oração, nós oramos e temos vitória, irmão, porque nós sabemos em quem buscar. Nós buscamos no Pai Celeste. Aleluia. Nós não buscamos em outro qualquer, nós buscamos no Pai Celeste. Nós sabemos em quem buscar. É preciso você ter essa consciência, esse entendimento. Eu tenho que buscar porque Ele é meu Pai. E buscar. Eu disse: Aline, me dê minha Bíblia. Papai, me dê a Bíblia. Peguei a Bíblia, abri lá em Lucas, na passagem que Jesus acalma a tempestade. Ceguinho, que um hoje já estava perdido, não chegava direito. E eu fiquei ali. Claro que eu não estava vendo direito, mas eu conheço o texto, eu conheço a história, que isso aí é importante na vida do cristão. E quando a médica chegou, ela entregou o prontuário para ela. Ela não quis nem saber de prontuário. Deu as costas para ela, se virou para mim e disse: e aí? Tá bem, o que é que você está lendo aí? Aí eu estou lendo aqui uma passagem de Jesus com os discípulos. E o que é? Os discípulos estavam com medo, que eu contando. E você não. Preguei para ela. Preguei. Ela ficou assim, parada. Não olhava nem para o prontuário. Aí ela dizia: doutora, olha, tem esses exames aqui. Ela dizia: peraí, deixa eu terminar aqui. Peraí. Aleluia. Aleluia. Irmão, é isso que nós somos em Deus. Deus não promete que nós não passemos por isso. Aleluia. Mas Ele garante vitória. Aleluia. Não esmoreça com o que você está passando, com o que você está vivendo. Aleluia. Se eu não tenho resposta, se a quem você espera aqui como pessoas não tem resposta, mas você já sabe aonde receber essa resposta, lá no teu aposento, porque aquele que tem os tesouros está lá, aleluia, te esperando como um pai amoroso para ouvir o seu louvor, ouvir a sua adoração, ouvir a sua gratidão, mas Ele também ouve as suas queixas. Aleluia. E te recompensa. Aleluia. Olha que coisa boa, irmão. Então foi assim o meu passo. De lá foi para especialista. Pronto, uma coisa que é para 2 dias. No dia 2 dias já estava para vir para casa, meu irmão. Aleluia. Porque Deus está trabalhando. Você pode ouvir o que dizer dos médicos. Os médicos têm a capacidade, têm o conhecimento, têm a ciência, mas é limitado. Aleluia. O que você tem que firmar é naquele que é ilimitado, todo poderoso, o Deus da toda a nossa provisão, o único Deus que realmente dá esperança. Não só dá esperança, na esperança que você tem nele, Ele abençoa com aquilo que você tem esperado. É diferente. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo: oração. Vida de vitória. Oração é uma vida de vitória. É lá que nós vencemos desafios. Glória a Deus. É porque
Os cristãos ultimamente é habituados só ora se tiver um montão de gente. Irmão, aprenda a ter sua intimidade com Deus. Converse. Não precisa fazer essa oração democrática, articulada, que a gente ora na frente para os outros, não. Você converse, só converse. Aleluia. Só converse. Senhor, assim, assim, assim. Senhor, e vai ali que Ele está te ouvindo. Ele diz: aquele que vê o que está oculto. E a nossa intimidade dá liberdade de contar para Ele. E conte para Ele. Aleluia. Se é algo que precisa pedir perdão, Senhor, eu estou lhe contando. E estou contando também com o seu perdão. Me perdoe. Senhor, eu estou repetitivo nisso. Estou errado. Mas eu não quero isso para mim. Eu quero uma mudança. Me ajude. Eu estou fraco. Minha força não está dando. Aperfeiçoe o seu poder na minha fraqueza. É conversando. Aleluia. Glória a Deus. E você, as pessoas nunca que viveram comigo desde o começo da minha fé, nunca me entenderam. Porque eu sou muito alegre, muito brincalhão. Aí crente, para ser crentão, tem que ser sisudo, tem que ser fechado, não falar com todo mundo, é uma besteira medonha. Não, irmão. A minha intimidade com Deus, a minha comunhão com Deus é uma, e o meu contato com vocês é outro. Aleluia. É claro que eu tenho ciência, eu tenho consciência que tem coisa que entre nós não pode haver, não pode existir. A gente evita. Aleluia. Então, Mateus, ele, nesse momento, e essa fala aqui, irmão, é uma fala muito importante, porque é um ensinamento da oração do Sermão da Montanha. É o maior discurso de Jesus, o mais importante dentro do Evangelho. É realmente o que transforma a vida, está aqui. O que transforma a vida não é a história de Davi, de Abraão, não sei de quem, de Maria, de Paulo, não. Transforma não. O que transforma é esse sermão aqui. Esse sermão aqui, você pegue o que está dito aqui em prática e faça. Que aqui tem coisa dizendo, coisa que nós devemos fazer, importantíssimo. E se assim fizermos, Deus nos galardoará. Amém? Com a bênção do Senhor, com a bênção do Senhor, eu entrego essa palavra a vocês, em nome de Jesus. Que receber, diga amém. Amém. E aplauda Jesus.